Olha aí, né, pessoal? O presidente Lula está fazendo 79 anos hoje, domingo, dia que eu estou gravando este vídeo aqui. Realmente, o cara tá bem velhinho, bem acabado, né? E, de fato, ele é o presidente mais idoso do Brasil até o momento, né? O cara conseguiu superar o Michel Temer nessa história e tudo mais. E a grande questão que fica não é tanto a velhice do Lula, porque a gente sabe muito bem que o cara tá velho, tá acabado, tá sem forças, é uma sombra do Lula do passado. A grande pergunta é, será que o Lula tem o que comemorar nesses seus 79 anos? Será que aquele Lula do passado poderoso, uma grande referência política, ainda existe? Ou o que sobrou do Lula, que ocupa hoje o Palácio da Alvorada, é apenas um caco daquele Lula do passado? Vamos conversar aqui sobre esse tema, né? Vários nomes petistas ficaram babando o ovo do Lula, é claro. A Janja gravou um videozinho bastante do cringe para dar parabéns pro marido, enfim, né? Vamos conversar sobre essa história aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador do meu canal, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Então, 79 aninhos, o cara realmente tá coroa, o cara tá bem acabado. E se a gente parar para pensar, ele governou o Brasil pela primeira vez, vamos colocar aí 22 anos atrás, né? Então, ele estava aí com seus 57 anos, né? Muito mais jovem, sem dúvidas, uma idade até razoável para um presidente da República, e costuma ser uma pessoa mais velha de fato, né? E era um Lula completamente diferente do Lula que temos hoje. Não porque ele fosse mais honesto, mais moralmente correto, nada disso. Nesse sentido, o Lula é o mesmo desde que nasceu, né? Mas no sentido de força política, o Lula estava numa crescente naquele momento. Hoje o Lula está numa decrescente, ele está em decadência, de fato. Já superou o pior período da vida dele, é claro que foi quando ele foi preso, mas aquele Lula do passado realmente não existe, né? Então, vários petistas aí fizeram vídeos, mensagens parabenizando o Lula, aquela babação de ovo ali, né, de forma geral, chamando ele aqui de filho da dona Lindu, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Mais um ano de vida com muita saúde. Pô, saúde pra caramba, bicho. O último acidente dele mostra como a saúde dele é de ferro, né? Agora, preciso frisar que vaso ruim realmente é difícil quebrar, né? O cara chegou com 79 anos aí, né, fumando igual ele fumava, enchendo a cara igual ele enchia a cara, né? E deve encher até hoje, né? Isso eu não duvido, não. Chegou mesmo assim, né? Cara, realmente é um vaso difícil de quebrar. O povo brasileiro segue na torcida, mas o cara realmente aí é resiliente. Isso não dá para negar, né? Então, ele é o presidente mais velho a governar o Brasil, né? Porque anteriormente o recorde era do Michel Temer, do MDB, que governou até os 78 anos. Então o Lula agora ultrapassou a marca do vampirão, se tornou o presidente mais coroa do Brasil. Portanto, né? E ele pode ficar mais velho ainda no poder, porque ele vai governar, pelo menos aqui, caso nada aconteça com ele, do ponto de vista da vida dele, né, e do mandato também, impeachment, sei lá, alguma coisa assim, uma renúncia, já pensou? Mas ele vai terminar o mandato com 81 anos, né? Então realmente o cara vai ser um Joe Biden da vida, simples assim. O cara vai chegar como um coroa decrépito no final do mandato, porque o cara já não tá grande coisa, né? Vai cortar a unha no banheiro, cai, bate a cabeça, quase vai pro saco, tem hemorragia no cérebro lá, tem que dar ponto. Usa isso para dar um migué no Putin, é claro, né? Você viu até o pessoal da Venezuela falou que o Lula fingiu que caiu para não ir para a reunião do BRICS, né? Eu não duvidaria disso não, meu amigo, não acho impossível não. Mas o Lula tá aí, né, envelhecido. Essa é a verdade, a voz dele demonstra como ele tá sem energia. Nessas eleições, né, o cara não se esforçou para ser um cabo eleitoral de fato. Esteve em São Paulo na semana passada, não isso? Foi no sábado passado, para fazer 2 caminhadas com o Boulos, cancelou as 2 porque estava chovendo, né? Aquela garoa típica de São Paulo que a gente conhece muito bem, e o cara usou isso de pretexto para não passar vergonha em público com o candidato fracassado que ele estava apoiando, que era
o Guilherme Boulos, né? O cara não tem exatamente aquela força política mais, não pode sair na rua livremente, o pessoal taca ovo nele, taca tomate podre nele, xinga ele de ladrão, de bandido. Foi lá no Círio de Nazaré, o pessoal falou que ele ia roubar a imagem da santa, né? Enfim, o Lula não é mais aquela figura que ele era antes, né? E de fato, a gente tem que considerar isso sob esse prisma. Por quê, né? Ah, não, pô, o cara saiu da cadeia e ainda conseguiu ser eleito, né? É verdade, só que a gente tem que lembrar sempre que o cara foi condenado pela justiça. Ok, Sérgio Moro, primeira instância, beleza, mas ele não foi preso imediatamente, ele recorreu e foi condenado de forma unânime. Depois ele recorreu para o STJ, foi condenado também de forma unânime. Ou seja, naquele ponto, o sistema já tinha abandonado o Lula por completo, deixou o cara ali, vai cumprir seus 11 anos de prisão, ninguém tá nem aí para você, né? O motivo pelo qual o Lula saiu não foi ele, porque o pessoal gosta dele, sentiu saudade dele, não. Ele foi preso porque o sistema deixou. O sistema entregou o cara e falou, dane-se, frita ele aí e o Lula que se lasca, a gente arranja uma cadeia mais confortável para ele ficar como prêmio de consolação e aí deixa ele preso. E ele ficou preso tempo pra caramba, meu amigo, né? Não foi uma semana, 2 semanas, não. O cara ficou bastante tempo preso. Naquela suíte presidencial, claro, né? Mas preso de qualquer forma, né? O sistema só tirou o Lula da cadeia para derrotar o Bolsonaro, porque eles queriam tirar o Bolsonaro. O motivo da liberação do Lula, com todas as consequências que isso trouxe, a anulação da Lava Jato e tudo mais, o motivo não foi o Lula, porque o pessoal ama o Lula, nada disso. É porque eles queriam tirar o Bolsonaro da jogada. A história é simples, e aí tiraram, fizeram o diabo para tirar o Lula da cadeia, né? Passaram por cima de todas as leis, e fizeram o diabo para eleger o cara também daquela forma cretina que a gente conhece lá de 2022, todos os absurdos que foram cometidos durante a campanha, antes da campanha também, inclusive, né? Uma coisa completamente pavorosa. Então veja que o Lula, diferentemente de 2002 e de 2006, quando ele foi para um segundo turno, em que a vitória que ele conseguiu foi com uma diferença de 20 pontos percentuais, mais ou menos, contra o Serra e contra o Alckmin, né, o atual vice dele, estratégia das tesouras está aí, o Lula a duras penas conseguiu se eleger com uma margem pífia, patética de votos, né? E aí muita gente colaborou para isso, é claro, os Faria Limers, né? Enfim, aquela turma toda que a gente sabe muito bem. Então o Lula não chegou com a bola toda, mandando no pedaço, determinando como que a política no Brasil iria se desenrolar. O cara realmente foi conduzido pelo sistema, né? Ele foi colocado no poder pelo sistema. A troco de quê? Né? Pela benevolência do sistema para com o Lula? Né? Claro que não. Né? Claro que, para mim, resta evidente que o Lula é uma marionete do sistema nesse momento. O cara não tem força de governo, né? Olha, a situação do Lula em matéria de governabilidade é a pior da história dele, provavelmente, né? Pode ser porque ele não consegue mais fazer um mensalão, porque ele não consegue mais fazer um petrolão, né? Os holofotes estão em cima disso aí, mas é um fato, ele não consegue mais ser o político que foi no passado, ter aquela força política, não tem apoio no Congresso Nacional, porque a esquerda não elege mais ninguém, as eleições municipais estão aí para provar isso, e agora, né, ele está definhando, enquanto o presidente da República, enfraquecido. O apoio que existia para o Lula internamente não existe mais, a grande mídia está abandonando o cara. O mercado financeiro que ajudou a eleger o Lula já pulou fora desse barco aí, né? Os banqueiros, essa turma toda e tudo mais, né? Tem até professor com raiva do Lula, então, para você ver o nível da coisa, né? E, de fato, agora até mesmo os grandes aliados do Lula internacionalmente já estão virando as costas para ele. A Venezuela está descascando o cara publicamente por causa aí porque o Lula não comprou a ideia de aceitar tudo que o Maduro fizesse, a entrada da Venezuela no BRICS, enfim, aquela loucura, aquela insanidade toda. Então, o Lula está perdendo apoios dentro do Brasil, fora do Brasil também. E não eram grandes apoios, não. O cara não chegou em 2022 como uma unanimidade, muito pelo contrário, né? E aí você tem a situação de que o cara tem um gabinete ministerial enorme e ainda assim não consegue conversar com seus ministros. A gente sabe que não há
uma proximidade real dele para com o seu gabinete ministerial. É um governo ali de pura fachada, né? Então, a Janja deu felicitações pro Lula, o Geraldo Alckmin, né, o Capitão Cueca, mais um monte de gente aí, né? A Gleisi Hoffmann falando que alegria poder conviver e ter a sua companhia na trincheira da luta por um país mais justo, né? Falou que o Lula é o maior líder do Brasil. Bem, o maior líder do Brasil não está liderando ninguém. Essa é a verdade. Ninguém apoia, pouquíssima gente apoia o governo do Lula, aprova o seu governo, e especialmente as forças que ajudaram o Lula a chegar no poder não estão muito afim de fazer qualquer coisa por ele. Muitos já pularam fora do barco e quando for a hora, ele vai ser entregue novamente para ser fritado, porque a vontade do sistema vai prevalecer realmente, né? Então, se o Lula vai chegar aos 81 para concorrer em 2026, a gente não sabe como é que vai ser essa situação aí. O que a gente sabe é que não a cada ano que passa, a cada dia que passa, o Lula se enfraquece enquanto liderança política, leva junto consigo a esquerda de forma geral. O Lula é apenas uma sombra muito pequena daquilo que ele chegou a ser no passado, de fato, mas aquele Lula de 50 e poucos anos não existe mais. O Lula de 79 anos é um completo fracasso. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.